Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1,5. Capítulo 211. Que a luta comece. Normalmente existia apenas uma criatura de linhagem sagrada numa ilha misteriosa. Ansem não se preocupou sobre correr perigo e se sentou numa árvore, onde podia observar a criatura de linhagem sagrada, esperando pela chegada dos três. Em menos de meia hora, os três chegaram mais rápido do que Ansem tinha imaginado. Eles também viram a criatura humanoide em forma de anjo e reagiram igual a Ansem. Eles pararam longe da criatura e não ousaram se aproximar. Dólar, apareça. Vamos conversar. Filho do Céu recuou e chamou Dólar depois de consultar Matapiolho e Wang Fu Pinkin. Obviamente, eles também ficaram com medo dessa criatura e se preocuparam também que Ansem pudesse tirar vantagem deles. Dólar ignorou todos os três. Neste momento, meio-dia já se passou, e o Filho do Céu não se atreveu a ir para as montanhas. Dólar, vamos conversar. Nenhum de nós vai lucrar assim se não fizermos nada. Filho do Céu ficou preocupado. Ele deixaria de lado se fosse provavelmente outro tipo de alma de besta de linhagem sagrada. No entanto, uma alma de besta humanoide de linhagem sagrada era muito rara. Talvez nunca visse outra se perdesse essa chance. Depois que evoluísse e entrasse no segundo santuário de Deus, seria ainda mais difícil obter uma alma de besta humanoide. Então, até mesmo o Filho do Céu, que odiava o Dólar, ainda pediu para trabalhar com ele. Ansem ponderou e bateu as asas para se revelar. Filho do Céu sabia que ele estava aqui, então jamais começaria um ataque contra a criatura de linhagem sagrada. Portanto, Ansem tinha pouca chance de sair ganhando numa situação assim. Filho do Céu, diga logo o que quer comigo. Ansem exclamou de longe. Dólar, ofereço 50 milhões de dólares para me ajudar a matar essa criatura, e a alma de besta deve ser minha. Filho do Céu disse. Eu te dou 50 milhões pela alma de besta. Filho do Céu se segurou para não xingar e disse, o que você quer em troca dessa alma de besta? Nomeie o seu preço. Uma alma de besta de linhagem sagrada. Disse Ansem. Dólar, vou conseguir apenas uma alma de besta de linhagem sagrada pela morte dessa criatura. Não acha que está sendo muito ganancioso? Filho do Céu queria matar Ansem agora mesmo. Não tenho que te dizer o valor de uma alma de besta humanoide de linhagem sagrada, né? Dólar, uma alma de besta humanoide é realmente muito preciosa, mas você está pedindo muito. Que tal entrarmos em acordo? Vamos oferecer 100 milhões pela alma de besta. Wang Fu Pinkin sorriu de forma sensual para ele e disse. Não tenho interesse em dinheiro. Uma alma de besta de linhagem sagrada ou talvez o melhor fique com a alma de besta. É com vocês. Ansem disse de maneira decisiva. Vou ter que te ensinar uma lição já que não conhece seu lugar. Filho do Céu gritou subitamente e se moveu para atacar Ansem. Wang Fu Pinkin também invocou seu arco e flechas e atirou 7 flechas em Ansem ao mesmo tempo. Ansem decidiu não perder tempo com eles e voou para longe. No entanto, não tinha vento na ilha, e Ansem não era rápido o suficiente para deixá-los comendo poeira. As flechas de Wang Fu Pinkin também distraíram Ansem e desaceleraram a velocidade dele. Filho do Céu, ainda não é tarde demais para prometer me dar uma alma de besta de linhagem sagrada agora. Caso contrário, vai se arrepender. Ansem exclamou. Meu único arrependimento é não ter te matado antes. Filho do Céu disse rangendo os dentes. Então vai viver com arrependimentos. Ansem riu. Subitamente, Ansem mudou de direção e voou rapidamente até onde a criatura estava. Os outros ficaram chocados. Matapiolho desacelerou e disse, ele está indo em direção à criatura. Vamos seguir? Filho do Céu disse, não desacelere. Só siga, pois esse desgraçado jamais arriscaria a vida. Ele está apenas tentando nos despistar. Matapiolho também achou que a explicação era razoável.
Dólar jamais seria tão estúpido a ponto de entregar sua vida à criatura de linhagem sagrada. Os três estavam seguindo Ansem o mais rápido que podiam, mas logo sentiram que algo estava errado. Ansem foi até a montanha e não pretendia mudar de direção ou parar. Mano, tem algo errado. Vamos parar. Wang Fu-Pingqin disse. Filho do Céu também percebeu isso e desacelerou gradualmente, mas já era tarde demais. Ansem já tinha ido até a montanha. Quando chegou a 100 metros de distância da criatura de linhagem sagrada, ela abriu os olhos subitamente, raios dourados brilharam em suas pupilas e os cabelos loiros esvoaçaram pelo ar. Uma espada tão linda quanto diamante foi retirada da rocha. Ao abrir as asas, a criatura voou e se lançou contra Ansem. Ansem avançou rapidamente em direção aos três a toda velocidade. De repente, eles entenderam que ele estava tentando forçá-los a lutar contra a criatura. Desgraçado safado! Vamos correr! Filho do Céu correu. Não dá, não vamos conseguir. A criatura é mais rápida do que a gente. Matapiolho disse com calma. Vamos nos juntar para matar Dólar primeiro. Filho do Céu disse ao ver que Ansem estava apenas a 15 metros deles. A criatura de linhagem sagrada vinha atrás de Ansem e o golpeou com sua espada. Ao se metamorfosear no assassino sanguinário, Ansem invocou sua lança mutante e usou para bloquear a espada. Capítulo 212 – Lutando contra um anjo. Craque! A lança mutante foi cortada ao meio pela espada diamante. Ansem ficou surpreso e se lançou nos três. Eles queriam atacar Ansem, mas ficaram estarrecidos com o poder da criatura. De repente, Ansem já estava na frente deles. Quando estavam prontos para atacar, ele parou a menos de 5 metros e se virou, então invocou a machadinha e usou para bloquear o ataque da criatura de linhagem sagrada. A machadinha era uma arma de alma de besta comumente vista, então não ficou preocupado de que as pessoas pudessem dizer quem era o Dólar só por meio disso. Craque! A machadinha também foi cortada ao meio pela espada diamante. Ansem caiu no chão e desviou do ataque. Agora a criatura de linhagem sagrada estava diante dos outros três. Sem hesitar, ela atacou Matapiolho, que estava mais próximo. Matapiolho cerrou os dentes e usou seu escudo de linhagem sagrada para bloquear a espada de diamante. Jin! Matapiolho foi forçado a recuar mais de 15 metros antes que conseguisse se equilibrar no ar. Com um rugido, ele se metamorfoseou num urso gigante com mais de 3 metros. Com o escudo numa mão e a espada larga na outra, Matapiolho avançou até a criatura de linhagem sagrada. Ele exclamou, Dólar, temos uma chance de matar a criatura se trabalharmos juntos. Mas se você sair agora e não ganharmos nada, vamos garantir que você não ganhe nada também. Matapiolho não queria realmente o Dólar morto quando estava lutando contra ele agora há pouco. Afinal de contas, eles não tinham nenhum ressentimento. Tudo que Filho do Céu ofereceu foi um desconto e não valia a pena arriscar sua vida. Venham para o chão. Não somos o oponente dele no ar, Ansem gritou enquanto voava ao redor do chão. Filho do Céu e os outros também sabiam que a velocidade de voo da criatura era muito mais rápida do que podiam acompanhar, então seguiram Ansem até o chão. Matapiolho foi o último a chegar. Depois de usar sua alma de besta de metamorfose de linhagem sagrada e o escudo de linhagem sagrada, ele mal bloqueou a espada da criatura. Os quatro estavam agora no chão. Todos desinvocaram suas asas e se metamorfosearam em diferentes criaturas para atacar o anjo de linhagem sagrada. Ansem viu a força das criaturas de linhagem sagrada. Ele sabia que nunca mataria com o seu próprio poder. A única chance era colaborar com os três. Ele também tinha que tentar matá-la enquanto ainda era capaz de se metamorfosear, pois ela era muito forte. Matapiolho era um urso gigante agora, ele estava usando seu escudo para lutar contra a criatura de frente. A espada de diamante estava deixando marcas profundas no escudo de linhagem sagrada. O Filho do Céu se transformou num leão enorme. Wang Fu-Pingqin não se metamorfoseou, mas ficou atirando flechas de longe para limitar o movimento da criatura.
Sem uma alma de besta de metamorfose humanoide, ela não seria capaz de usar a arma em que dominava mais na forma de metamorfose. Embora todos os quatro estivessem atacando, ainda não causaram muito dano. Ansem encontrou uma chance de atacar, mas sua adaga mutante nem mesmo arranhou a armadura do anjo. Merda, eu nunca conseguirei matar essa criatura sem uma arma de linhagem sagrada. Ansem se sentiu triste. Tudo o que ele precisava agora era de uma arma de linhagem sagrada. Era uma pena que ele não tivesse comprado o arpão de 3 lâminas, senão ele não estaria tão sem esperanças agora. Continuem. Minha metamorfose não vai durar muito tempo. Mata-piolho exclamou enquanto bloqueava os ataques da criatura. A maioria dos ataques foram bloqueados pelo mata-piolho. Felizmente seu escudo era de linhagem sagrada, caso contrário já teria quebrado faz tempo. Filho do Céu também ficou preocupado. Ele se sairia melhor, se não tivesse dado a alma de besta do macaco de linhagem sagrada para Lu Tianyan, que foi destruída por Ansem. Agora com a alma de besta do leão ele não conseguia usar armas depois de se metamorfosear, então não podia usar sua força total. Os três podiam lutar durante 2 horas metamorfoseado. Com o passar do tempo, eles não conseguiram ferir a criatura por mais que tentassem. Não podemos continuar assim. Alguém me empreste uma arma de linhagem sagrada. Ansem teve que perguntar, pois tudo o que podia fazer era distrair a criatura, já que não tinha uma arma de linhagem sagrada. Não tinha como ele causar dano, sem contar que a metamorfose deles estava quase no fim. Mas nenhum dos outros respondeu. Era um grande risco transferir uma alma de besta de linhagem sagrada para Ansem. Quem garantiria que ele não fugiria depois que recebesse a alma de besta? Até mesmo se ele não fugisse, ninguém queria vê-lo matando outra criatura. Como não conseguimos vencer, vamos embora. Sem mais tempo de metamorfose, Ansem se virou para sair da ilha misteriosa. Sem Ansem, os outros jamais conseguiriam derrotar a criatura. Eles também saíram da ilha misteriosa com a ajuda da defesa do mata-piolho. A criatura de linhagem sagrada da ilha misteriosa não podia sair da ilha. Então depois que eles saíram, a criatura de linhagem sagrada voltou para a árvore daquela montanha. O plano de cercar a criatura de linhagem sagrada falhou. Os três voltaram ao abrigo depois de discutirem, porque não acreditavam que Ansem fosse sozinho atrás da criatura. Essa criatura não era um monstro que podia ser derrotado sozinho. Impressionante. A alma de besta dessa criatura deve ser incrível. Ansem voltou para a ilha misteriosa depois de escurecer. Ele precisava matar essa criatura, caso contrário, sua katana e 2 armas mutantes teriam sido destruídas por nada. Na verdade, ele tinha uma arma de linhagem sagrada, que era o bumerangue borboleta de linhagem sagrada, mas era uma arma de uso único. Ansem não usaria se não precisasse. Capítulo 213 – Anjo Sagrado. Se fosse alguma outra criatura de linhagem sagrada, Ansem não usaria seu bumerangue borboleta de linhagem sagrada. Afinal de contas, seria um desperdício enorme, pois não tinha garantia da obtenção da alma de besta de uma criatura. No entanto, era certeza de obter a alma de besta se matasse a criatura de linhagem sagrada da ilha misteriosa. Além disso, também tinha um equipamento de linhagem sagrada, que era ainda melhor do que o machado dourado do assassino sanguinário, no qual era pesado demais e menos afiado. Mesmo que ele não conseguisse levar a espada para fora do santuário de Deus, ele seria capaz de vender por um preço enorme. Ele podia ganhar tanta alma de besta quanto o equipamento se conseguisse matar a criatura. Então, valia muito a pena usar seu bumerangue borboleta de linhagem sagrada. Depois de voltar para a montanha, Ansem viu a criatura de linhagem sagrada debaixo da árvore. Ela ainda estava com as mãos no cabo da espada de diamante e com os olhos fechados de novo. Ele não teve tempo de prestar atenção durante o dia, mas, sob a luz das estrelas e da lua, ele percebeu agora o quão linda essa criatura era. Apesar de a armadura de jade cobrir seu corpo, ainda mostrava suas pernas longas e curvas, então dava para perceber que era tela.
As suas asas brancas e cabelos longos e acentuados destacavam seus belos traços faciais. Linda, mas indiferente, ela era realmente como um anjo. Ansem ficaria relutante em machucar uma criatura tão bonita, se não a tivesse visto lutar. Ela é muito forte, só tem uma chance. Não sei se vou conseguir escapar se der merda. Ansem estava considerando qual alma de besta devia usar. Uma armadura de alma de besta de linhagem sagrada não seria suficiente, só podia mantê-lo vivo, mas o que precisava agora era matar a criatura. A rainha fada foi invocada. O corpo de Ansem ficou coberto por uma armadura vermelha, e uma coroa rubi apareceu na sua cabeça. Seu cabelo preto ficou loiro. Ansem também invocou o arco de chifres e a flecha do ferrão preto mutante. Ansem estava confiante em sua capacidade de esconder suas intenções, mas quando ele apontou para a criatura, ela subitamente abriu os olhos, eles estavam todos preenchidos com raios dourados. Svoosholhos! Ela retirou a espada de diamante da rocha, e avançou até Ansem. Ansem não atirou a flecha de ferrão preto. Ele não se atreveu, pois a flecha seria destruída se fosse cortada pela espada. Depois de observar a criatura de linhagem sagrada se aproximando dele, ele sentiu que ela não parecia tão rápida quanto era. A habilidade da rainha fada mostrava as ações das criaturas em câmera lenta. Depois de observar a espada vindo cortando em sua direção, Ansem desinvocou o arco e flecha e fez um movimento incrivelmente rápido. Ansem usou seu jogo de pernas ao máximo, a superaceleração de fluxo de partículas. Até mesmo a espada da criatura de linhagem sagrada não era rápido o suficiente para seguir o corpo dele. Em vez de recuar, Ansem estreitou a distância entre ele e a criatura. O bumerangue borboleta de linhagem sagrada apareceu na mão de Ansem e foi arremessado na criatura. Com uma trajetória estranha, o bumerangue se aproximou da criatura num piscar de olhos e estava prestes a cortar a garganta dela. No entanto, até mesmo a uma distância tão curta, a criatura de linhagem sagrada ainda foi capaz de mudar a direção da espada de diamante e cortar o bumerangue borboleta. Bem quando a espada estava prestes a acertar o bumerangue, ele fez subitamente um desvio incrível, brusco e rápido e depois cortou a garganta da criatura por baixo. Bum! O fogo azul aterrador explodiu e cobriu todo o corpo da criatura de linhagem sagrada. Parecia que ela estava quase passando por um nirvana. Este anjo não era amigável. Ela ainda tentou atacar Ansem mesmo pegando fogo. Ansem foi capaz de desviar de todos os ataques dela por usar a rainha fada e a superaceleração de fluxo de partículas. Na verdade, a velocidade e força da criatura não se comparava mais a antes por causa do ferimento. Ela desacelerou gradualmente e sua espada caiu no chão com um som de tinindo. Seu corpo se transformou em luzes e se espalhou como vagalumes. Anjo sagrado, criatura de linhagem sagrada foi morta. A alma de besta do anjo sagrado de linhagem sagrada foi obtida. A carne não é comestível. Ponto. Ela é mesmo um anjo. Ansem ficou animado. Ele não ficou muito surpreso pelo fato de que a carne não era comestível. Ele leu online que as criaturas de linhagem sagrada da Ilha Misteriosa provavelmente não eram comestíveis. Ao embrulhar a espada de diamante num pano que ele tinha arrumado antes, Ansem saiu da Ilha Misteriosa no escuro. Filho do céu ainda deve estar fazendo algum plano para matar o anjo sagrado. Não tem como ele saber que eu já matei. Tô muito curioso para ver o rosto dele depois de preparar tudo e não encontrar nenhuma criatura lá. Ansem retornou do abrigo blindado de aço com um grande humor. Depois de colocar a espada de diamante na mesa, ele mal conseguiu esperar para ver a sua alma de besta do anjo sagrado recém-adquirida. Capítulo 214 – Oferta de Wanfu. Uma jovem com cabelos escuros e longos estava descalça na frente de Ansem. Ela estava usando apenas um vestido branco e com os olhos piscando. Outra. Alma de besta de animal de estimação de linhagem sagrada. Depois de olhar o anjo sagrado na forma de uma garota linda, Ansem não sabia como reagir. Sem contar que estava muito diferente. Ela tinha perdido as asas e o halo.
Nem mesmo dava para dizer que era um anjo, não tinha nada dela que emanava medo, e só parecia uma humana fofa. Apesar de sua fofura, ela nem podia lutar. Ele não sabia quanto tempo levaria para uma alma de besta de animal de estimação de linhagem sagrada se transformar. Felizmente, Ansem também ganhou um equipamento de linhagem sagrada, a espada de diamante, senão teria ficado muito puto. Afinal de contas, ele perdeu uma katana, 2 armas mutantes e um bumerangue borboleta de linhagem sagrada por um animal de estimação de linhagem sagrada. Mas tinha um ponto inegável: o anjo sagrado de linhagem sagrada valia muito dinheiro, pois animais de estimação de linhagem sagrada eram raros. Sem contar um assim tão fofo, que parecia exatamente com um humano, provavelmente podia ser vendido por um preço altíssimo, talvez até maior do que o das almas de bestas úteis de linhagem sagrada. Sabe falar? Ansem olhou para o anjo sagrado e perguntou. Ela parecia muito com uma garota bonita. O anjo sagrado arregalou os olhos, mas só sorriu para ele com uma aparência inocente. Depois de ver que não conseguia falar, Ansem desinvocou e pegou a espada de diamante deslumbrante. Ansem empunhou a espada e a girou ao redor. Ele achou que era muito fácil de usar. Que ótima espada! Valeu muito a pena. Ansem se sentiu cada vez mais à vontade usando a espada. Ele achou mais fácil de usar do que a katana. Quanto à agudeza e tenacidade da espada, não precisava nem falar, pois conseguiu cortar sua armadura de linhagem sagrada. Até mesmo o escudo de linhagem sagrada de Matapiolho ficou cheio de marcas profundas, mas a espada em si ficou intacta. Era fácil imaginar como era bom. É uma pena que a espada não possa ser invocada e desinvocada como uma alma de besta. Assim eu podia levar comigo e usar aqui no santuário de Deus. Ansem pensou. A espada tinha um visual inesquecível. Seria um grande problema se ele usasse no futuro, pois Filho do Céu, Wang Fu Pinkin e Matapiolho viram. Ele só podia usar quando fingia ser o dólar. Caso contrário, qualquer um deles adivinharia quem era o dólar. O Conan de Ansem tocou assim que ele saiu do santuário de Deus. Depois de ver o número de Wang Fu Pinkin, Ansem se arrepiou. Foi por causa dessa mulher que sua namorada ainda estava brava com ele. Ele atendeu a ligação com a intenção de falar algumas coisas com Wang Fu Pinkin, como ensinar o que era certo e errado, mas ficou sem palavras bem quando abriu a boca para falar. Wang Fu Pinkin estava tomando um banho de espuma. Como ela estava coberta com espumas, ele só podia ver os braços e a parte superior dos seios, o que ainda fez seu coração palpitar. Anzinho, interrompi algo? Ao perguntar, ela levantou uma das pernas e começou a acariciar. Ansem sentiu que seu nariz estava prestes a sangrar. Ele tocou o nariz e disse seriamente, Senhorita Wang Fu Pinkin, precisa de mim para algo? Se não, tenho que ir. Ansem não conseguiu deixar de dar outra olhada para a perna dela. É claro que eu preciso da sua ajuda. Você sabia que tem uma ilha misteriosa flutuando acima do abrigo blindado de aço agora? Wang Fu Pinkin sorriu de forma sensual. Claro que sei. Mas não tem como eu ir lá pois não tenho asas de linhagem sagrada. Ansem ficou nervoso. Isso é fácil de resolver. Posso te emprestar uma alma de besta voadora. Wang Fu Pinkin se virou na água e ficou mais perto do Conan. Depois de olhar para os seios delas mais perto da câmera, ele ficou prestes a explodir. Ansem disse com pressa. Não brinque comigo. Por que você emprestaria uma alma de besta de linhagem sagrada tão preciosa? Não tô brincando. Pode vir pegar aqui agora mesmo se quiser. Minha porta está aberta. Wang Fu Pinkin disse piscando. Diz logo o que quer. Ansem não acreditava que Wang Fu Pinkin seria tão generosa. Como você não vem, vamos conversar num outro lugar. Que tal a cafeteria da seção A? Wang Fu Pinkin disse. Não, prefiro falar no abrigo. Como esta era a hora do café da manhã, se fossem vistos juntos, ele jamais conseguiria provar sua inocência. Apesar de Wang Fu Pinkin ser tão sensual e bonita quanto Ji Yanran,
Jia Han fazia mais o tipo de Ansem. Wang Fu Pinkin era muito ardilosa. Então mesmo que fosse bonita, era cansativo conversar com ela. Depois de desligar o Conan, Ansem voltou ao abrigo blindado de aço e esperou por Wang Fu Pinkin no lugar combinado. Wang Fu Pinkin não era uma mulher atraente que era burra. Pelo contrário, era mais esperta do que qualquer uma que ele conhecia. Quando ela chegou no abrigo blindado de aço, fingiu não conhecer Filho do Céu para que ele pudesse ajudar a aumentar o preço de várias almas de bestas. A alma de besta voadora de linhagem sagrada foi vendida assim por um preço alto para Lin Beifeng. Por causa da aparição da ilha misteriosa, Filho do Céu teve que comprar de volta, então Lin acabou ganhando dinheiro em cima. Uma mulher assim não o chamaria para conversar sem razão. Ela devia querer discutir com ele sobre a criatura de linhagem sagrada na ilha misteriosa. Ele tinha vantagem de saber que o anjo sagrado foi derrotado, o que os outros não sabiam, então ainda estavam se preparando para caçar a criatura. Talvez eu possa até ganhar algo com isso. Ansem pensou. No entanto, ele ainda não sabia como o Filho do Céu e o Wang Fu Pinkin se conheciam. Capítulo 215 Troca. Ansem estava sentado numa rocha grande quando Ansem viu Wang Fu Pinkin se aproximando. Ela estava vestindo uma armadura protegendo apenas o tronco, saias e botas. Além disso, suas coxas ficaram expostas. Sua aparência estava tão atraente que fez Ansem engolir a saliva em nervosismo. Anzinho, te deixei esperando por muito tempo? Wang Fu Pinkin se aproximou de Ansem, balançando os cabelos numa maneira de flertar. Senhorita Wang Fu Pinkin, você pode me chamar de mano, mas pode por favor não usar o diminutivo? Um pouco chateado, Ansem perguntou. Se você me chamar de gata, Wang Fu Pinkin disse com um sorriso. Afinal, precisa de mim para o quê? Ansem mudou o assunto. Eu já te disse, se puder ir para a Ilha Misteriosa, posso emprestar minhas asas de linhagem sagrada. Wang Fu Pinkin respondeu piscando. Só isso, mais nada? Ele não acreditava que ela estivesse fazendo isso por bondade. Ah, isso me magoa. Pode só me fazer um favor e me ajudar a caçar a criatura na Ilha Misteriosa, que tal? Eu? Ansem olhou com surpresa para Wang Fu Pinkin. Sim, pode nomear seu preço. Eu posso até ser sua se quiser. Wang Fu Pinkin disse sensualmente. Ata. Com tantos caras impressionantes no abrigo blindado de aço, por que você me daria atenção? Ansem continuou perguntando enquanto ignorava a resposta dela. Ah, sabe como é, tem muitos caras legais por aí, mas você é o melhor arqueiro que já vi. Então quem mais vai, além de você e eu? Ansem perguntou. Não vou. Só existem no total 3 almas de besta voadoras de linhagem sagrada no abrigo blindado de aço. Você vai em meu nome e colaborará com o Filho do Céu e Matapiolho para matar a criatura. Além da alma de besta, você pode pedir por qualquer outra coisa. Ah, é. Se não tiver problema em perguntar, qual a sua relação com o Filho do Céu e Matapiolho? Posso confiar neles? Ansem perguntou. Relaxa. A mãe do Filho do Céu é irmã da minha mãe, então ele é meu primo. Assim claro que pode confiar nele. Quanto ao Matapiolho, pagamos para ele e sabemos quem é na aliança. Ele não vai zumbar. Wang Fu Pinkin explicou. Agora Ansem entendeu a relação entre o Salão Marcial Ares e o Grupo Estrelado. Ele realmente não se importava com isso. Essa era uma ótima oportunidade, porque Wang Fu Pinkin e Filho do Céu não sabiam que o anjo sagrado foi morto por ele, além de Wang Fu Pinkin estar procurando. Você precisa de mim? Não sou muito bom em combate. Os dois precisam de um arqueiro forte. Eu até sou boa na arquearia, mas não tanto quanto você. É por isso que tô pedindo sua ajuda. Só diga o que quer em troca. Wang Fu Pinkin disse com um sorriso. Ansem fingiu pensar por um tempo e disse. Eu quero comprar uma arma de alma de besta de linhagem sagrada. Ainda tem alguma disponível?
Ansem não se esqueceu do arpão de 3 lâminas de linhagem sagrada. Embora a espada de diamante fosse excelente, era muito chamativa. Sem contar que não era tão portátil porque era um equipamento de linhagem sagrada e não uma alma de besta. Bem, Wang Fu Pingqin ponderou. Ela tinha uma arma de linhagem sagrada, o que era exatamente o arpão de 3 lâminas do leilão. Filho do Céu foi plantado no leilão por ela, então a verdade era que o arpão não foi vendido. Sendo honesta, ainda tenho o arpão de linhagem sagrada e posso vender. Mas o menor preço que posso fazer é 150 milhões. Wang Fu Pingqin disse seriamente. 150 milhões, Ansem ponderou sobre isso. Não era barata, nem tão cara para uma alma de besta de linhagem sagrada. Afinal de contas, Wang Fu Pingqin possuía uma empresa, e uma empresa devia obter lucros. Podia ser vendida por um preço melhor se estivesse num leilão. Além disso, almas de besta de linhagem sagrada eram raras, então, às vezes, nem mesmo podiam ser compradas com dinheiro. Ansem pensou, eu tenho 60 milhões em economia. Como o SKTS é uma edição limitada, então posso vender por provavelmente 70 ou 80 milhões o que ganhei no torneio. Isso mesmo, também tenho uma alma de besta voadora mutante da besta de penas negras. Dá para chegar a 150 milhões se tudo for vendido. Ok, vou fazer isso mesmo. Eu tô precisando mesmo de uma arma de alma de besta linhagem sagrada para caçar criaturas de linhagem sagrada. Se eu ganhar outra alma de besta de linhagem sagrada, então tudo valerá a pena. Ansem cerrou os dentes e disse para Wang Fu Pingqin, fechado, 150 milhões. Vou comprar o arpão de 3 lâminas, mas não tenho todo o dinheiro agora. Se puder esperar alguns dias, vou vender umas coisas para que eu possa juntar a grana. Por que vai vender em outro lugar? Se esqueceu o que eu faço? Só me diz o que quer vender e eu ofereço bons preços. Wang Fu Pingqin revirou os olhos. Ansem disse para Wang Fu Pingqin o que ele queria vender, e Wang Fu Pingqin avaliou os bens. O acordo deles fechou com Ansem usando a alma de besta voadora mutante, o SKTS e 60 milhões de dólares para comprar o arpão de 3 lâminas. Sério, te respeito muito. Depois que fizeram o acordo, Wang Fu Pingqin disse seriamente para Ansem. Você me superestima. Ansem demorou um pouco para dizer. Wang Fu Pingqin negou com a cabeça e disse. Eu pesquisei sobre a sua vida. E com base em quem você era antes de entrar no santuário de Deus e o que aconteceu depois, chega a ser muito impressionante o que se tornou hoje. Honestamente, eu pensei que se eu fosse você, provavelmente ainda estaria lutando para melhorar de vida e jamais chegaria a juntar 150 milhões para comprar uma alma de besta de linhagem sagrada. Para alguém tão indiferente quanto Ansem, ele chegou até a corar depois de ouvir o elogio. Sorte, foi tudo sorte. Ele não estava mentindo. Se ele não conseguisse ganhar o cristal preto e a alma de besta de linhagem sagrada, ele jamais teria se tornado quem ele era hoje. Depois de ver que ele corou, Wang Fu Pingqin não conseguiu evitar de beliscar a bochecha dele de forma carinhosa e depois beijá-lo na bochecha. Um homem tão capaz e fofo como você faz o meu tipo. Quero mesmo ser sua namorada, se você ficar mais forte. Capítulo 216, Por água abaixo. Depois de pegar o arpão de 3 lâminas, Ansem não teve tempo de testar a arma antes de ser levado até o Filho do Céu pelo Wang Fu Pingqin. Filho do Céu obviamente já sabia que ele viria. As condições oferecidas a Ansem faziam parte do acordo entre ele e o Wang Fu. Se não fosse pelo fato de que a Ilha Misteriosa só durava pouco tempo, Filho do Céu jamais pediria ajuda de Ansem, muito menos oferecer benefícios. O que ele não sabia era que era inútil fazer acordo com Ansem, pois o anjo sagrado já foi morto por Ansem. Filho do Céu, Wang Fu Pingqin e Matapiolho precisaram voltar ao abrigo a fim de se preparar. Eles não deixaram ninguém na Ilha Misteriosa para evitar ser atacado pelo dólar. Além disso, eles nem acreditavam que dólar seria capaz de matar sozinho a criatura da Ilha Misteriosa,
por isso que só enviaram uma equipe para observar a ilha misteriosa do abrigo e não faziam ideia de que a criatura de linhagem sagrada já foi morta. Desta vez, o Filho do Céu gastou centenas de milhões para comprar a alma de besta voadora de linhagem sagrada de Lin Beifin e pegou emprestado a alma de besta de metamorfose humanoide de linhagem sagrada, além do gasto para contratar Ansem e Matapiolho. Ele gastou todos os esforços possíveis para conseguir a alma de besta da criatura de linhagem sagrada da ilha. Ansem pegou emprestado a alma de besta voadora de linhagem sagrada e a flecha de linhagem sagrada que o Anfu Pinkin lhe emprestou. Em seguida, ele seguiu com calma todas as instruções do Filho do Céu. Ansem ficou rindo por dentro. Filho do Céu, você se esforçou tanto, tô doido para ver sua reação quando chegar na ilha misteriosa e ver que a criatura de linhagem sagrada já foi morta. Você só pode atirar flechas de longe e tem que parar sempre que eu mandar. Vai se arrepender se tentar roubar minha alma de besta de novo. Filho do Céu olhou friamente para Ansem. Relaxa, sou profissional e sei o que fazer. Ansem respondeu com calma. É melhor mesmo. Filho do Céu não temia que Ansem tentasse dar o último ataque. Desta vez, era certeza que viria uma alma de besta, então mesmo que Ansem ganhasse a alma de besta, teria que devolver. Caso contrário, Filho do Céu teria desculpa para atacar Ansem na aliança. Até mesmo Qin Shuan e o Esquadrão Especial não podiam salvar. Tudo ficou pronto e Filho do Céu levou Matapiolho e Ansem voando novamente para a ilha misteriosa. Quando chegaram na ilha, Filho do Céu não foi imediatamente até a montanha, mas sim descansou com a equipe por meio-dia para que todos se recuperassem e ficassem energéticos. Filho do Céu levou tudo em consideração para conseguir a alma de besta da criatura humanoide. Ansem não disse uma palavra e simplesmente seguiu o que Filho do Céu disse. Ele só estava ansioso para ver o desapontamento do Filho do Céu quando descobrisse que o anjo sagrado já foi morto. Por fim, Filho do Céu e os outros dois foram até a montanha. Onde está a criatura de linhagem sagrada? De longe, Filho do Céu usou binóculos para observar o topo da montanha, mas não achou o anjo sagrado. Filho do Céu acelerou em direção à montanha, mas não viu nenhum traço da criatura. Depois de hesitar, Filho do Céu circulou ao redor do topo da montanha e pediu para Matapiolho e Ansem procurarem outro lugar da ilha, mas eles acabaram não encontrando nada. Dólar, vou acabar com sua raça. Todos os fios do corpo do Filho do Céu se arrepiaram, e ele acabou desistindo. Ele odiava Dólar agora mais do que quando ele matou seu capanga. No caminho de volta, o rosto do Filho do Céu se escureceu. Parecia que sua raiva o tinha dominado completamente. Ansem não fez piadas de provação, mas ficou morrendo de rir por dentro. Por que você demorou tanto? Você conseguiu a alma de besta? Wang Fu Pinkin, que estava esperando há muito tempo, viu os três voltando de volta e perguntou com pressa. Foi tudo por água abaixo. Filho do Céu disse isso com dificuldade. O que você quer dizer com foi tudo por água abaixo? É impossível que a criatura de linhagem sagrada não dê uma alma de besta. Wang Fu Pinkin não entendeu. A criatura foi morta, só que foi o filho da puta do Dólar que matou. Nunca vou perdoar esse cuzão. Filho do Céu parecia querer estrangular Dólar até a morte. Era insano porque Filho do Céu se esforçou o máximo e fez toda essa preparação para nem mesmo ver a criatura. Como isso é possível? Nós todos vimos do que a criatura é capaz. Como conseguiu matar sozinho? Wang Fu Pinkin falou com surpresa. Ninguém do nosso abrigo conseguiria fazer isso com exceção do Dólar, então foi ele. Os olhos do Filho do Céu estavam vermelhos de raiva. Wang Fu Pinkin viu o olhar do Filho do Céu e não falou muito, porque qualquer coisa que dissesse só deixaria o Filho do Céu mais irritado. Ela sabia muito bem o quanto ele gastou para matar essa criatura. Embora esse tipo de gasto não fosse nada para o grupo estrelado, a decepção era algo que alguém arrogante como o Filho do Céu não conseguia suportar. Ansem adoraria ver Filho do Céu perder a paciência por mais tempo, mas como Matapiolho já tinha ido, ele não tinha motivos para ficar.
Depois de devolver as asas e a flecha de linhagem sagrada para Wang Pinqin, Ansem saiu também. Ansem gostou muito da flecha de linhagem sagrada, mas era algo que Wang Pinqin usava e não estava à venda, sem mencionar que ele não tinha dinheiro neste momento. De volta ao seu quarto no abrigo, Ansem invocou o arpão de 3 lâminas e testou. Ele amou a sensação que dava de fazer parte da sua mão, e mal conseguia esperar para lutar contra uma criatura de linhagem sagrada com essa arma. Está na hora de eu ir para o deserto sobrenatural de novo. Com este arpão de 3 lâminas, a rainha raposa de linhagem sagrada e a rainha besta de penas negras não escaparão de mim. Ansem ficou animado. Mas antes de ir para o deserto sobrenatural, ele recebeu uma mensagem de Qin Xuan, que pediu para Ansem vê-la. Sua voz estava um pouco estranha e ela não mencionou o que estava fazendo, o que deixou Ansem confuso. Não deve ser algo do esquadrão especial, senão ela teria dito. Ansem não conseguia pensar em nada que Qin Xuan precisava que ele fizesse. Ao mesmo tempo, Qin Xuan estava segurando algumas papeladas e estava com um olhar estranho no rosto. Por que o professor Bai do Salão Santo escolheu Ansem? Qin Xuan murmurou enquanto lia. Capítulo 217, muito jovem. O Salão Santo não era um lugar desconhecido para Qin Xuan. Embora o Salão Santo fizesse parte das Forças Armadas, tinha um status especial. Todos os departamentos do exército e até mesmo poderes externos observavam o Salão Santo de perto. Tudo isso por causa das artes de hipergene desenvolvidas pela organização. Até mesmo dentro do exército, as licenças usadas para comprar no Salão Santo eram limitadas. Para aqueles que trabalhavam no Salão Santo, o controle era ainda mais rigoroso. A autorização de segurança só seria emitida após testes extremamente minuciosos e rigorosos. Como um professor de prestígio e um mestre no Salão Santo, Bai Yishan era um dos líderes do Salão Santo. Surpreendentemente, alguém tão importante como Bai Yishan queria transferir Ansem para trabalhar no Salão Santo como seu assistente. Todos do esquadrão especial ficaram estarrecidos quando ele entrou em contato com a diretoria deles. Até mesmo Qin Xuan teve a mesma reação. Ao mesmo tempo, ela se sentiu ainda mais confiante da sua escolha de pessoa talentosa. No entanto, Qin Xuan não queria que Ansem fosse. Seu plano original era pedir para Ansem liderar o esquadrão depois que ela entrasse no segundo santuário de Deus. Embora Engman Li tivesse capacitação, ela não tinha habilidades de liderança, e não era o tipo de pessoa de tomar decisões extremas, o que não ajudava a equipe. Porém, Qin Xuan ainda não tomou a decisão, pois queria ouvir o que Ansem pensava. Se ele quisesse ir ao Salão Santo, ela não o impediria, afinal de contas, o Salão Santo significava um futuro brilhante para a maioria das pessoas. Qin Xuan viu Ansem do lado de fora do escritório e disse. Ansem era o maior talento oculto que ela encontrou no abrigo blindado de aço. Ele era um pouco ganancioso e covarde, mas seu crescimento era mais rápido do que ela esperava. Depois de ver Qin Xuan sorrindo para ele, Ansem ficou com medo. Ansem, você me impressionou recentemente. Qin Xuan sorriu para Ansem. Às suas ordens. Ansem disse rapidamente. Bem dito. O sorriso de Qin Xuan ficou mais brilhante. Isso deixou Ansem ainda mais nervoso. Engoliu em seco e disse, então por que você me chamou aqui? É que o professor Bai Yishan do Salão Santo quer que você trabalhe como assistente dele. Topa? Qin Xuan foi direto ao assunto e disse o que aconteceu para Ansem. Um professor do Salão Santo quer que eu seja assistente dele? Ansem ficou sem reação por um tempo e percebeu que não tinha nenhuma relação com o Salão Santo. E o professor Bai também era um estranho para ele. O sonho de muitas pessoas é trabalhar para o Salão Santo, sem contar sob a orientação do professor Bai Yishan. É uma grande oportunidade e você deve pensar nisso. Qin Xuan sorriu de forma irônica. Ela queria que Ansem fosse seu sucessor, mas se ele não quisesse a mesma coisa que ela, então não tinha sentido em mantê-lo. O que você acha? Ansem olhou para Qin Xuan e perguntou.
Ele achou que era um pouco estranho, pois nunca tinha ouvido falar desse professor. Ansem sempre desconfiava de tudo que caía do céu. Claro que eu acho que o Salão Santo é uma opção ótima. O salário é maior do que o do Esquadrão Especial, e você também terá a chance de aprender um monte de artes de hipergênia avançadas. Além disso, também estará trabalhando para o professor Bai Yishan, que tem muita autoridade lá dentro. Se virar seu assistente, você terá um status maior do que o meu. Então você acha que eu devia ir? Ansem perguntou. Pelo contrário, espero que você fique. Qin Shuan negou com a cabeça e disse, você sabe que eu tenho grandes esperanças em você. Claro que desejo que continue no esquadrão. Em alguns meses, vou virar uma evoluída e entrar no segundo santuário de Deus. Eu vou te recomendar como meu sucessor para liderar o esquadrão. Tudo bem, vou deixar passar essa chance e vou te seguir. Ansem disse decisivamente. Pode até ter um monte de benefícios no Salão Santo, mas ele ainda sentiu algo estranho sobre isso. Além disso, ele estava praticando pele de jade. Se ele andasse com especialistas de artes de hipergênio o dia todo, eles podiam ser capazes de reconhecer a arte. Ansem acreditava que com base nas suas cartas de recomendações e conhecimentos, era mais fácil que ele virasse uma cobaia em algum lugar no Salão Santo. Ele não iria mesmo se Qin Shuan não tentasse mantê-lo no esquadrão. E agora ele também estava fazendo um favor para Qin Shuan, assim eram dois coelhos com uma cajadada só. Os olhos de Qin Shuan se iluminaram. Ela não esperava que Ansem concordasse tão rapidamente e desistisse de uma grande oportunidade por causa do que ela disse. Você é ótimo. Escolhi a pessoa certa. Qin Shuan ficou animada e deu tapinhas no ombro de Ansem, continue com o bom trabalho. Apesar de não parecer nada demais ser um líder de esquadrão agora, você teria mais dificuldade no Salão Santo por causa das dificuldades de avanço de cargo lá. Eu garanto que você nunca se arrependerá da decisão de hoje. Não pensei tanto assim. É só que será bom o suficiente para mim só te seguir. Ansem disse rapidamente. Qin Shuan corou e se lembrou, por causa do que Ansem disse, de quando ela o drogou para saber a verdade. Então é isso, você vai continuar aqui. Depois de ver Ansem sair, ela pensou, se não fosse tão novinho, quem sabe não rolasse algo. Capítulo 218, mais fraco do que eu. Bai Yishi investigou a vida de Ansem. Com seu nível de habilitação de segurança, Bai Yishan conseguiu ver os arquivos confidenciais e descobriu que Ansem era um membro do Esquadrão Especial. Essa descoberta era uma ótima notícia para ele, pois era relativamente fácil para o Salão Santo transferir alguém do exército. Embora o Esquadrão Especial fosse diferente de soldados comuns, ainda assim era fácil de resolver. No entanto, a resposta do Esquadrão Especial deixou Bai sem reação por um tempo. Ele franziu a testa e pensou, ele recusou. Isso é problemático. Se Ansem fosse um soldado comum, Bai Yishan podia simplesmente forçar sua transferência. Mas como Ansem estava trabalhando para Qin Shuan, até mesmo Bai não conseguia pensar num bom jeito de fazer com que Ansem trabalhasse para ele. Como não posso usar o método oficial, tenho que pensar em algo para fazer ele praticar a explosão Yin Yang. Bai Yishan não desistiu e nem queria ver a explosão Yin Yang ser banida. Depois de ver o perfil de Ansem de novo, Bai Yishan ficou preso em seus pensamentos profundos. Ansem voltou para a escola e ligou para Ji Yanran. Apesar de ter acabado de ganhar uma alma de besta de arma de linhagem sagrada, Ansem não foi caçar porque a criatura que ele alimentou com o cristal preto estava prestes a evoluir para uma criatura de linhagem sagrada. Ele não queria ir muito longe no caso de não poder comer a criatura a tempo. O que você está fazendo? Ansem viu Ji Yanran na imagem holográfica e perguntou com um sorriso. Tá cego? Tô jogando mão de Deus. Ji Yanran se fez de difícil. Onde você está? Vou aí agora. E 6, se não tiver tempo nem venha. Ji Yanran continuou jogando. Chego aí em 5 minutos. Ansem desligou e foi para as 6.
Ji Yanran pensou, eu não te perdoaria se tivesse escolhido não vir. Ei, gatinha, você é boa nisso. Ansem logo chegou até Ji Yanran. Tinham jogadores melhores do que Ji Yanran no campus, mas eram poucos. E eles não queriam vencer dela ou não jogavam no campo de batalha online. Não é divertido jogar no campus. Tô jogando na plataforma da Skinny, e esse jogador é bom. Ele já me derrotou 3 vezes, cada vez com mais de 10 pontos. Ji Yanran disse. Está em qual sala virtual? Vou me vingar por você. Ansem estava pronto para sentar em um dos equipamentos holográficos. Use a minha conta. Ji Yanran se levantou e ofereceu seu lugar. Ansem se sentou, mas a puxou para o seu colo. Me solta. Ji Yanran corou e fingiu tentar se soltar. Para de drama. Como você vai ver a vingança doce se sair? Ansem a abraçou de costas e convidou o jogador para continuar jogando. Como você consegue se mover assim? Não vou perdoar se perder. Ji Yanran disse. Isso nem é problema. Estamos na seção não evoluída, e não vou perder nem com os olhos fechados. Ansem disse. Exibido. Ji Yanran brincou. Se chama confiança. Vamos fazer uma aposta se não acredita que vou ganhar. Que tal me beijar se eu ganhar? Ansem riu. E se perder? Ji Yanran enrolou os lábios. Vou te beijar se eu perder. Ansem disse de forma descarada. Boa tentativa, apenas dê o seu melhor. Ji Yanran beliscou a cintura de Ansem e ele gritou inconscientemente, o que atraiu a atenção dos outros estudantes. Eles viram o casal e todos sorriram de maneira ambígua, fazendo com que Ji Yanran corasse mais. Pare com isso. Ela cobriu a boca de Ansem com uma mão e sentiu um beijo na sua mão. Ji Yanran recuou a mão. E desta vez surgiu uma notificação na máquina holográfica, e ela dizia que o oponente se recusou a jogar de novo. Enquanto o casal se perguntava o motivo da recusa, eles viram uma mensagem dele. Você deve ser Ji Yanran do Falcão Preto, né? Depois de ver a mensagem, Ansem olhou para sua namorada com desconfiança. Ela negou com a cabeça e ficou sem reação, a plataforma me combinou aleatoriamente com ele. Nem sequer conheço esse ID. Será que é da nossa escola? Ansem verificou o ID, que era bem arrogante, a terceira mão de Deus. Só pergunte se ele é da nossa escola. Nós não temos muitos jogadores desse nível e conheço o ID de todos. Esse ID não é de nenhum deles. Ji Yanran disse. Quando Ansem estava pronto para responder, ele viu outra mensagem do oponente. Eu sou Lu Botão da Sociedade de Mão de Deus da Academia Militar Central da Aliança. Meu apelido é o Rei de Três Mãos. Já deve ter ouvido falar de mim. Ji Yanran ficou surpresa. O Rei de Três Mãos da Academia Militar Central da Aliança está entre os 10 melhores da Liga das Academias Militares. Tô curiosa sobre como ele descobriu meu ID. Tanto faz como ele descobriu, não vou deixar um cara com olhos na minha namorada sair tão facilmente. Ansem sorriu de forma irônica e enviou uma mensagem. Não farei amizade com aqueles que são mais fracos do que eu. Lu Botão enviou uma mensagem em resposta. Acabei de te derrotar 4 vezes e cada uma com mais de 10 pontos. E você chama isso de fraco? Estava comendo agorinha e acabei de terminar. Ansem respondeu. KKKKKKK, já que diz. Vamos mais uma, aí vou ver o que você vai dizer quando perder de novo. Lu Botão disse enviando um convite para lutar. Ansem clicou em sim sem hesitar e a contagem regressiva começou. Capítulo 219, Mão do Diabo. O que você está fazendo? Ji Yanran sorriu e perguntou. Nada, só vou acabar com todos os sonhos dele de jogar Mão de Deus. Ele tem que pagar por dar em cima de você. Ansem disse com os olhos entrecerrados. Ji Yanran não falou nada, só corou. Ela ficou toda derretida com isso e gostava de ver seu namorado ficando com ciúmes. Lu Botão ficou muito feliz.
No ano passado, ele assistiu aos vídeos promocionais das sociedades de mão de Deus de todas as escolas militares, e se apaixonou à primeira vista pela jogadora bonita chamada Ji Yanran. No entanto, Falcão Preto não competiu contra a Academia Militar Central da Aliança, e não ficou nem entre os 8 primeiros. Então, ele não teve a chance de conhecer Ji Yanran. Lu Botão teve que perguntar ao redor para descobrir o ID de Ji Yanran na plataforma de jogos da Skinner. Mas quando tentou mandar pedido de amizade, descobriu que as configurações de privacidade dela foram definidas para rejeitar todos os pedidos de amizade. Lu Botão quase se esqueceu disso tudo, e foi combinado subitamente contra Ji Yanran pelo sistema hoje. Ele não percebeu quem era no começo, e só achou que seu oponente era habilidoso. Mas descobriu que era Ji Yanran quando verificou o ID. Ele controlou suas emoções de alegria. Em seguida, derrotou Ji Yanran algumas vezes para mostrar seu poder antes de enviar mensagem para ela perguntando se era Ji Yanran. Depois de descobrir que era ela, Lu Botão ficou ainda mais animado. Ele estava preparado para mostrar como ele era forte, e talvez conquistar o coração dela com muita esperança. Botão. Por que cê tá todo feliz? O companheiro de equipe de quarto de Lu Botão, Lian Yimin, perguntou. Yimin, adivinha quem encontrei na plataforma de jogos? Lu Botão perguntou todo animado. O monstro da nossa escola? Lian Yimin respondeu casualmente. Aí eu teria chorado. Lu Botão sorriu ironicamente. Eu encontrei Ji Yanran do Falcão Preto. Falcão Preto? Eles têm bons jogadores lá? A gatinha. Se lembra? Aquela do vídeo promocional. Ah, sim. Lembrei dela. Mas ela não tinha colocado para rejeitar pedidos? Teve sucesso desta vez? Encontrei ela na partida aleatória da plataforma. Deve ser o destino, foi sorte ter encontrado ela com tantas pessoas na plataforma. Lu Botão disse todo alegre. Sério? Que sorte do caralho! Lian Yimin ficou atrás de Lu Botão e começou a observar a imagem holográfica. Claro que é verdade. Ela já disse que vai me adicionar se eu ganhar. Deu sorte, mano. Ela está tão na sua, cara. Lian Yimin viu a partida de Ji Yanran do ano passado. Ela era boa, mas não era páreo para nenhum dos membros da Academia Militar Central da Aliança, até mesmo contra os jogadores reservas. Sim, cara. O jogo começou, preciso me concentrar agora. Lu Botão disse. A contagem regressiva acabou e o jogo começou. Para mostrar sua força e cavalheirismo, Lu Botão não tentou roubar os pontos de luz do lado de Ji Yanran. Ele planejou terminar seus pontos de luz o mais rápido possível. No entanto, quando o jogo acabou de começar, Lu Botão viu a mão do seu adversário chegando pro seu lado, obviamente estava tentando roubar seus pontos. Haha, essa gatinha se acha demais, tá até mesmo tentando roubar meus pontos. Lu Botão disse rindo. Tem que deixar a mina fazer o que quer. Não pegue pesado, você precisa ser um cavalheiro e deixar alguns pontos para ela. Lian Yimin também riu. Saquei, é isso mesmo. Lu Botão disse, enquanto estendia a mão para um ponto. Quando estava prestes a tocar o ponto, um dedo esmagou do nada o ponto de luz e seu oponente acabou levando o ponto. Bom trabalho, cara, ofereceu até o primeiro ponto. Lian Yimin pensou que Lu Botão fez de propósito. Mas é claro. Lu Botão disse com relutância, mas isso não fazia parte do seu plano. Tenho que prestar mais atenção. Lu Botão ainda achava que foi apenas descuido e foi atrás do outro ponto. Antes de acertar o ponto, o dedo esmagou de novo. Lu Botão entrou em pânico quando o adversário o derrotou em todos os pontos que ele queria 8 vezes seguidas, assim ele ficou sem ponto. Botão, aí cê tá exagerando. Ela é bonita mesmo, mas tenha cuidado para não acabar perdendo. Lian Yimin ainda achava que Lu Botão estava fazendo isso de propósito. No entanto, Lu Botão não estava mais com vontade de brincar. Ele se focou completamente no jogo,
sua testa até começou a suar. Ele não queria deixar seu oponente vencer, mas acabou perdendo mesmo assim. Muito em breve, Lian Yimin percebeu que algo estava errado. Veias azuis se destacavam na têmpora do Lu Botão, e seus dedos estavam se movendo de maneira insana. Ainda assim, nenhum ponto foi ganho. E a outra mão na imagem holográfica conseguia sempre atingir o ponto primeiro. Lian Yimin ficou de boca aberta. Ele sabia muito bem como Lu Botão era bom. Embora ele fosse relativamente fraco entre os jogadores da Academia Militar Central da Aliança, sem dúvidas ainda ficaria em primeiro lugar em qualquer outra escola militar. No entanto, Lu Botão ainda não ganhou nenhum ponto até agora, o que era quase inacreditável. Até mesmo Lian Yimin, que ficou em segundo lugar na Academia Militar Central da Aliança, não ousava dizer que podia fazer o mesmo com Lu Botão. A menos que a diferença fosse enorme, algo assim nunca aconteceria. Mas estava acontecendo agora. No jogo com limite de 100 pontos, o oponente já tinha ganho 80 pontos, enquanto Lu Botão ainda não ganhou nenhum. Neste ponto, Lu Botão ficou encharcado de suor frio. Seus movimentos ficaram rígidos por causa da pressão. A mão do seu oponente estava mais para a mão do diabo aos olhos de Lu Botão. Capítulo 220 – Exibindo-se. Lu Botão se encolheu em desespero e desamparo. Parecia que a mão do diabo estava em toda a parte. Lu Botão já jogou mão de Deus várias vezes e contra muitos oponentes fortes, mas nunca passou por tanto sofrimento antes. Não importa contra quem ele tenha lutado antes, mesmo que tivesse perdido muitos pontos, ele sempre teria um motivo para continuar o jogo até o fim. No entanto, esta partida era diferente. Qualquer que fosse o ponto de luz que Lu Botão queria acertar, seu oponente sempre acertava primeiro. Não toque errado, nem suspense. Lu Botão nunca pensou que ele iria querer tanto ganhar pelo menos um ponto. Um ponto! Tudo o que eu preciso é de um ponto. Como um membro da Academia Militar Central da Aliança, Lu Botão era um jogador persistente. Qualquer um já poderia ter desistido a esse ponto, mas ele ainda estava lá persistindo. Logo Lu Botão descobriu como era difícil ganhar um ponto. Bang! O último ponto de luz foi acertado e Lu Botão ficou sem reação. 100-0. A pontuação na tela deixou Lu Botão em um estado mental de trauma. Botão, você estava tentando ser um cavalheiro? Lian Yimin perguntou com incerteza. Não parecia que Lu Botão fez isso de propósito. No entanto, não tinha outra explicação para Lu Botão perder com 0 pontos. Lu Botão não respondeu. Ele se sentou e ficou olhando para a imagem holográfica, enviou rapidamente um convite ao seu oponente para ir outra partida. Seu oponente aceitou e o jogo recomeçou. Lu Botão encarou a imagem holográfica como uma fera olhando para sua presa, reunindo todas as suas forças para se preparar para um ataque violento. Quando o jogo começou, Lu Botão perdeu toda a confiança por causa da mão do diabo. Sem chance. Não conseguia acertar nenhum. Depois de usar toda a sua força e cálculo mental, Lu Botão descobriu que sua velocidade e estratégia eram inúteis diante da mão do diabo. Essa mão estava em todo lugar. E Lu Botão sentiu que tinha um par de olhos demoníacos observando sua alma também. Não importa qual ponto de luz ele escolhesse acertar, o diabo sempre estava lá primeiro, deixando toda a sua esperança em pedaços. Não é possível. Lu Botão até começou a achar que a mão estava ficando maior, ocupando todo o espaço ao redor dele, e ele estava ficando cada vez menor, como se fosse uma bolinha de gude. Bang! O jogo nem terminou, mas Lu Botão já estava acabado na cadeira, toda a sua confiança e coragem desapareceu. Lian Yimin, ao lado dele, também ficou encharcado de suor. Na segunda partida, ele tentou se imaginar na posição de Lu Botão, e logo ficou desesperado também, porque descobriu que não seria capaz de acertar nenhum ponto também. Lu Botão não tinha culpa, pois o oponente agia como se pudesse ler a mente das pessoas. Lu Botão, essa pessoa é mesmo Jian Han do Falcão Preto? Tem certeza de que não é um evoluído?
Lian Limin não conseguiu acreditar que essa pessoa fosse um estudante de escolar militar. Não faço ideia, Lu Botão não tinha certeza também. Ele olhou para o ID do oponente e disse, este é o ID dela e é também a seção não evoluída. Os evoluídos não podem entrar nesta seção. Lian Yimin ouviu a hipótese de Lu Botão e concordou. Se o oponente fosse um evoluído, ela seria enviada para uma seção diferente. Mas alguns evoluídos que ainda não se registraram na aliança eram capazes de entrar na seção não evoluída. Então era uma possibilidade. Se essa pessoa for uma não evoluída, então é muito assustadora. Talvez só o monstro da nossa escola consiga competir contra ela. Lian Yimin disse. Quem é você? Lu Botão se sentou e enviou uma mensagem de texto ao oponente. Lu Botão e Lian Yimin também encararam a imagem holográfica, esperando por uma resposta. No Falcão Preto, Ji Yanran estava sentada no colo de Ansem e observava seu namorado jogando com apenas uma mão. Agora ela sabia como tinha perdido para ele na espaçonave. Sua velocidade e pré-julgamento pareciam estar além do que um não evoluído conseguia fazer. Do seu ângulo, os dedos dele dançando eram quase como se pertencessem a um pianista. Você é assustador. Quando Ansem terminou, Ji Yanran suspirou de alívio. Por quê? Ansem sussurrou no ouvido dela. Você deixou o oponente sem pontos. O lóbulo da orelha de Ji Yanran ficou vermelho. Ele ficou de olho na minha namorada. Isso é imperdoável. Ansem viu a orelha dela ficando vermelha e beijou. Ji Yanran se sentiu eletrificada e se estremeceu. Neste momento, a mensagem de Lu Botão chegou. Ansem viu e respondeu, eu sou o namorado de Ji Yanran. Ele estava reivindicando seu território. Você é um estudante do Falcão Preto, mais uma mensagem de Lu Botão chegou. Sim, Ansem respondeu. Em seguida, saiu da plataforma. Com uma linda garota em seus braços, não ficou com vontade de conversar com um cara. Ji Yanran percebeu algo e suas bochechas ficaram vermelhas. Depois de olhar para o rosto bonito dela, Ansem não conseguiu resistir mais à tentação. Embora estivessem em público e não pudessem ir mais longe, Ansem curtiu o suficiente. Ei, pombinhos apaixonados, parem de se exibir em público assim. Ku Lili apareceu de repente ao lado deles. Ji Yanran corou imediatamente e se soltou rapidamente dos braços de Ansem. Depois de ver sua colega de quarto, que estava corando, e Ansem, que se levantou, Ku Lili sorriu. Yanran, gênio. Eu não queria interromper vocês. É só que Ji Yanran me prometeu que hoje ela me acompanharia para escolher uma arte de hipergene. E já passou da hora combinada. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.